Muito boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem, tranquilos, em paz e que assim possamos continuar e mais tarde regressar aos nossos lares. Para o tema de hoje, princípios básicos, Deus. Estes princípios básicos, estamos a falar dos princípios básicos da nossa doutrina. E Allan Kardec, na codificação espírita, em vários momentos do Pentateuco espírita, as 5 obras basilares da nossa doutrina, pela ordem, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, ele deixa muito claro a necessidade de Deus nas nossas vidas. Sobretudo nas horas mais difíceis, nas provas, a presença de Deus é muito importante. E a presença de Deus é tão fundamental que um dos princípios básicos da nossa doutrina, o primeiro, é precisamente a crença em Deus. Estes são os 5, e nós podemos até considerar que a crença em Deus é o primeiro, no sentido de ser o mais importante. E porquê? Porque a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a primeira obra da nossa codificação, Allan Kardec questionou a espiritualidade. Que é Deus? E vamos reparar, Allan Kardec não perguntou quem é Deus. Porque se assim fosse, ele estaria a presumir que Deus seria alguém. E também não perguntou o que é Deus. Porque poderíamos pensar que Deus, afinal, é alguma coisa. Ele fez uma pergunta científica. Que é Deus? E a resposta da espiritualidade? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a maior inteligência do universo. Não há outra maior. Porque se houvesse outra, então, essa seria Deus. Ele está acima de todas as inteligências que existem no universo. E criou tudo o que existe. O que os nossos olhos do corpo veem e o que nós também não vemos. O mundo material e o mundo espiritual. No livro Filosofia Espírita, o Espírito Miramês diz-nos: o Criador estabeleceu leis na sua casa maior, que cuidam da harmonia na mansão divina, sem jamais esquecer do grande e do pequeno, do meio e dos extremos, para que seja dado a cada um segundo as suas necessidades. E é a causa primária de todas as coisas, a que deu início a tudo, a origem. Temos visto estas imagens maravilhosas que o telescópio James Webb nos trouxe nas últimas semanas. Podemos considerar que é Deus? É um pequeno exemplo. Agora, podemos questionar-nos: será que nós já conseguimos compreender, entender verdadeiramente o significado de Deus? Questão número 10 do Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a espiritualidade respondeu-nos de uma forma muito simples: não. Falta-lhe para isso o sentido. E que sentido será este? Para que nós consigamos alcançar este entendimento, para percebermos a natureza de Deus. Quando é que isso será possível? Quando, à medida da nossa evolução, das nossas conquistas, dos nossos valores intelectuais e morais, quando formos abrindo os nossos horizontes, aí sim vamos alcançar esse sentido. Porque vamos ficar mais perto de Deus. Novamente o Espírito Miramês. Se os homens ainda não se libertaram de muitos hábitos extravagantes e vícios perniciosos, como querer conhecer a natureza íntima de Deus? Cada vício é uma porta fechada em direção às belezas imortais da alma. Cada hábito inconveniente é uma tranca ajustada à porta, impedindo a inspiração superior
de chegar ao coração humano. Se nós ainda temos tantos vícios, tantos hábitos estranhos, como é que nós queremos entender Deus? Agora, como é que nós queremos o nosso coração? Lembram-se das bem-aventuranças? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ali há dias um artigo muito interessante que dizia que as bem-aventuranças têm uma sequência entre si. Isto porque ninguém consegue ter um coração puro sem antes ser pobre de espírito, ser humilde, chorar, ter fome de justiça e ser misericordioso. Só depois conseguimos chegar à bem-aventurança de coração puro. É muito interessante esta continuidade das bem-aventuranças como uma proposta de caminhada espiritual a que todos somos chamados a fazer nas nossas vidas. Só por isto percebemos que a noção de pureza implica um caminho, uma disponibilidade para querermos afastar de nós os vícios, os hábitos, para termos um coração puro, verdadeiramente. Porque sempre que direcionamos as nossas ações e atitudes unicamente para o bem, para o amor, para o próximo, vamos estar próximos de Deus. Ou pelo menos mais próximos. Conhecer e amar são duas metas que não poderemos esquecer em todos os nossos caminhos. Esses dois estados da alma abrir-nos-ão as portas da felicidade, pelas quais poderemos viver em pleno céu, mesmo estando a viver na terra. Novamente pelo Espírito Miramês. E onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Livro dos Espíritos, questão número 4. Os Espíritos responderam-nos, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. E Allan Kardec ainda nos ajuda mais, para ficarmos mais esclarecidos. Para crer sem Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo o efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Dito de outra forma, pela obra se conhece o autor. Lembremos Voltaire, um vulto notável do pensamento francês, que afirmou com o seu raciocínio prático: o universo espanta-me e não posso imaginar que este relógio exista e não tenha um relojoeiro. Uma imagem magnífica. O que é que podemos dizer do mecanismo do funcionamento do universo? Das galáxias, dos planetas? Quem coordena tudo isto? Das estrelas? O estudo sobre o Senhor nos dá um ambiente de fé que corresponde na sua feição mais pura à vontade de viver. Sentimos alegria ao entrarmos em contacto com a natureza, pois ela fala de uma inteligência acima de todas as inteligências humanas, de um amor diferente daquele que sentimos, de uma paz operante nos seus mínimos registros da vida. Quem não fica maravilhado com aquelas imagens magníficas da natureza, do céu estrelado, dos mares, dos oceanos? Quem não se sente verdadeiramente mais próximo de algo? O nosso coração sente algo diferente. Das plantas, das flores, das árvores, dos animais. Uns dão-nos o alimento, outros fazem-nos companhia, outros ensinam-nos, dão-nos exemplos magníficos. O Deus que procuramos fora de nós está igualmente no centro da nossa existência, porque Ele está em tudo. Nada vive sem a sua benfeitora presença. Quem é que resiste a um sorriso das crianças, a uma gargalhada
de uma criança, de um bebê. Quem é que consegue resistir? Se calhar são exemplos destes. Outras pessoas poderiam pensar noutros exemplos. Isto são alguns da presença de Deus, da existência de Deus. Mas ainda assim, há muitas pessoas que não creem em Deus. Sobretudo nos momentos mais difíceis. Ou melhor, às vezes até somos nós. Às vezes até somos nós que também, nesses momentos mais complicados, ficamos assim a pensar, a refletir se Deus afinal existe mesmo. Duvidamos se Deus é justo, porque é que uns nascem ricos, outros nascem pobres. Enquanto espíritos encarnados neste corpo, para evoluirmos, nós necessitamos de passar por várias experiências. E algumas muito difíceis. Porquê? Porque estamos comprometidos com erros do passado. Só que nós, muitas vezes, ainda não sabemos. Às vezes, espíritos atrasados, ou de mediana evolução, têm a sua reencarnação planeada e preparada por mentores espirituais. E vão passar por experiências que lhes são impostas e sofrimentos relacionados com as responsabilidades do passado. Reencarnam em expiação. Outros espíritos mais evoluídos também passam por experiências difíceis, atendendo à sua necessidade evolutiva. Mas com uma diferença. Muitas vezes são eles próprios que fazem o planeamento, conscientes dos seus comprometimentos. São eles que escolhem e reencarnam em provação. E aqui já nos levaria para o estudo do segundo princípio básico da nossa doutrina, que é a imortalidade da alma. Mas este estudo ficará para uma outra oportunidade. O que queríamos aqui trazer era para entendermos porque é que às vezes não conseguimos crer verdadeiramente em Deus, porque não conhecemos o que está por trás da nossa existência. E como não temos esse conhecimento, como não o entendemos, nesses momentos difíceis em que chegam os problemas, as dificuldades, chegam as nossas inseguranças, vem a raiva, a ira. Só que nós temos que dar um salto para procurarmos outro tipo de energia, para fazer face às dificuldades que todos sofremos. Para aqui estarmos, para o nosso corpo físico sobreviver, nós abastecemos-nos da energia produzida pelos alimentos, pela respiração, mas nós queremos ir mais além. Para o nosso espírito, o que é que nós queremos para o nosso espírito? Para enfrentarmos as dificuldades, os medos, os momentos difíceis da nossa vida cotidiana, do nosso dia-a-dia, precisamos de uma energia diferente para nos equilibrarmos em todos os sentidos. E a energia que nós queremos é a energia da fé. E voltamos a Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Vemos aqui a necessidade de encontrarmos Deus pela razão. Não porque sim. Eu acredito em Deus porque sim. Porque tem de ser. Não. Vamos acreditar em Deus porque existe uma grande diferença entre crer em Deus e saber de Deus. Crer em Deus é muito fácil quando a vida nos corre bem. No trabalho, na família, não há dificuldades financeiras, a família está equilibrada. Assim é muito fácil. Agora, quando vêm as provas, os momentos difíceis, aí sim. Porque saber de Deus é encontrar Deus pela razão. É estudar, é vir à casa espírita ou é ir ao templo, porque Deus não tem religião. Há muitos caminhos para chegar a Deus. Nós escolhemos o espiritismo. Outros irmãos nossos escolhem outras doutrinas, outros caminhos. Agora, temos que trazer disciplina para a nossa vida. Para tentarmos afastar aqueles vícios que falávamos há bocadinho, aqueles hábitos menos bons.
atributos de Deus, convém estudá-los. Lembremos que Ele é eterno, porque não teve começo nem fim. É imutável, porque se Ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, porque a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Pois de outra forma Ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da própria matéria. É único, porque se houvesse muitos, não haveria unidade de poder na organização do universo. Todo-poderoso, porque se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto Ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que Ele não tivesse feito seriam obra de um outro Deus. Soberanamente justo e bom, porque a sabedoria providencial das leis divinas revela-se nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. E fez-me lembrar uma pequena história, se calhar alguns já conhecem. Quando um homem vagueava por um parque, meditava nos mistérios da vida, nos seus problemas, nas suas dificuldades, mas como não conseguia encontrar respostas, decidiu pedir ajuda a Deus. E assim, meio a medo, perguntou: Deus, estás aí? E Deus respondeu-lhe: Sim, meu filho, que se passa? Posso fazer umas perguntinhas? Perguntou ele. Claro, meu filho, diz. Deus, o que é para ti 1 milhão de anos? Deus respondeu: 1 milhão de anos para mim é apenas 1 segundo. E o homem perguntou: Deus, e o que vale para ti 1 milhão de euros? E Deus respondeu: 1 milhão de euros para mim vale apenas 1 cêntimo. O homem arregalou os olhos e fez a última pergunta: Deus, podes dar-me 1 cêntimo? E Deus respondeu: Claro, espera só 1 segundo. Temos de ter muita paciência. O desafio é um elogio de Deus. Achei muito curiosa esta frase, porque é uma maneira dele nos dizer que estamos em condições de vivenciar aquela prova ou aquela dificuldade. Vamos ser capazes de dar o salto. Deus acredita em nós e está-nos a dar ali um voto de confiança. Olha, tens aqui esta dificuldade, este problema, mas tu vais conseguir ultrapassá-lo. Aliás, cada um tem a sua cruz e ela tem o peso indicado para cada um de nós. Não é mais pesada do que aquilo que nós somos capazes. E se nós lembrarmos de Jesus, que até naquele momento de tanto sofrimento, ele pediu a Deus para perdoar todos aqueles que lhe estavam a fazer mal. E chegamos precisamente a Jesus, porque ninguém melhor do que Jesus traduziu Deus para nós. Chamaram várias palavras a Deus, mas foi Jesus que demonstrou a universal paternidade de Deus e reservou para ele um nome doce: Pai. Ao pregar a sua moral, frisa: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Descreve-o como Deus misericordioso, que faz crescer a erva do campo, vestindo-a com maior pompa do que as vestimentas do grande rei Salomão. Como o pai que ama a seus filhos e que por eles vela, e que providencia alimento para as aves do céu que não semeiam nem aram. Ao lecionar-nos a forma de orar, afirmou: quando orardes, entrai em vosso quarto, e fechada a porta, em segredo, orai a vosso Pai. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. E quando falou das bênçãos do trabalho, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E lá no Jardim das Oliveiras, pouco antes de ser preso, antevendo os seus padecimentos, dá-nos a lição de como nos devemos portar perante as dores. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Quando nós estamos naqueles momentos tão difíceis,
Será que já somos capazes de fazer como Jesus? Vamos crer que vamos ser capazes? E nada melhor para nos dar forças nos momentos mais difíceis, mais complicados, do que aquela linda oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. E como cantar é orar 2 vezes, vamos todos juntos, e já em preparação para o momento do passe, vamos todos juntos cantar esta linda oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação,